Irmãos, eu não sou profissional, psicólogo, não sou aquele pesquisador de comportamento humano, mas por algum motivo, acho que porque o pastor Gilberto tem um bom senso de humor, ele me pediu para explicar este aspecto das nossas igrejas atuais. Eu quero tratar então do impacto da cultura sobre a igreja. Eu vou focar mais na questão das diferenças entre as gerações. Para dar uma introdução, eu vou colocar 3 premissas que realmente eu posso resumir com este termo desafio. Temos desafios de cultura lidando com os jovens, lidando com os adolescentes. Então, deixe-me colocar essas 3 premissas que têm apoio bíblico. Em primeiro lugar, quando você tem uma mistura de culturas, no caso da minha esposa e eu, esta mistura a gente confronta cada vez que viajamos para os Estados Unidos e viajamos para cá. 2 culturas misturando. Quando você tem esta situação, você tem uma confusão até certo ponto. E especialmente quando você tem uma mistura de idades que têm suas próprias convicções, seus próprios hábitos, seu próprio modo de existir. Paulo e Barnabé mostraram bem esse problema quando eles visitaram na sua primeira viagem missionária a região da Ásia Menor e, em particular, a cidade de Listra. Paulo curou um paralítico no centro da cidade e isso gerou uma confusão. Deixe-me ler esses 3 versículos em Atos 14. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua lacaiônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Uma confusão, que gerou mais confusão quando chegaram os judeus e realmente perturbaram todo mundo e Paulo foi apedrejado naquela mesma cidade. Temos também outro exemplo de desafios. Temos nas epístolas de Paulo um esforço concentrado de Paulo para lidar com os grupos diferentes que estavam ouvindo o Evangelho. E isto mostra que devemos ter uma certa adaptação, uma certa flexibilidade quando enfrentamos diferenças de cultura, grupos diferentes. Paulo falou sobre os judeus e gregos em várias epístolas, mas aqui em 1 Coríntios 9, ele fala um pouco mais sobre a abordagem dele, quando ele enfrentou culturas diferentes. Ele disse: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, quer dizer, os gentios, gregos, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Será que não devemos ter essa perspectiva? Quando nós enfrentamos culturas diferentes, especialmente na questão das gerações diferentes em nosso meio. E por fim, deixe-me só colocar mais uma premissa. Temos culturas que misturadas podem gerar uma confusão. Temos a necessidade de flexibilidade e o Espírito Santo dá poder para fazer isso. Mas por fim, vamos notar que os jovens realmente têm capacidade. Paulo fala com Timóteo
em 1 Timóteo 4, 11 e 12, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha essas virtudes, né? Amor, fé, pureza. Olha a questão de organização, procedimento. O jovem pode fazer isso. Olha a questão de usar a palavra de Deus. Então, o jovem tem capacidade. Devemos lembrar dessas três premissas enquanto analisamos a cultura de hoje. Então, vamos notar certa terminologia, só para me ajudar a comunicar isso. Eu vou usar termos que surgiram nos Estados Unidos, mas olha, eu vejo muitos paralelos entre nossas culturas nas duas Américas. Temos os baby boomers, que eu orgulhosamente me coloco dentro deste grupo, nascendo depois de 1950, os que têm 50 anos ou mais. A geração X seria o grupo que, a partir de 1965, começou a nascer. E vamos notar que esses primeiros dois grupos tiveram que conviver com a Guerra Fria nos Estados Unidos, que teve uma certa influência sobre o desenvolvimento dessas duas gerações. Os millennials seriam um grupo que todo mundo está falando hoje, porque tem entre 20 e 35 anos. E o mundo está tentando entender, lidar com eles. E por fim, a geração Z, de 1995 até 2010. Então, o mais jovem deste grupo ainda tem 7 anos, 8 anos. Mas os mais velhos têm em torno de 20 anos. Irmãos, eu vou disponibilizar a apostila de tudo que eu vou relatar online no site da associação, tá bom? Já está nas mãos do pastor Josias, na forma digital. Ok, uma observação em tudo isso é que a igreja depende muito desses últimos dois grupos. O futuro da igreja depende dos millennials e da geração Z. Então, os jovens, os adolescentes vão conduzir a igreja para o futuro. Eu não estou dizendo que tudo depende deles, tudo depende do Senhor Jesus Cristo. Mas essas gerações vão ser utilizadas por Ele nos próximos anos. Então, acho que devemos prestar atenção a certas características desses grupos. Eu vou, em primeiro lugar, tratar do pano de fundo da situação cultural. As culturas entre as duas Américas, já disse que temos uma certa correspondência, vários paralelos. Temos tensões semelhantes entre os últimos 40 anos, 30 anos, que mostra uma boa correspondência entre os jovens dos Estados Unidos e os jovens do Brasil. E frequentando os dois lados, eu percebo vários paralelos. Temos fragmentação da família nos dois lados. Eu vou falar mais tarde sobre o divórcio, sobre a ausência do homem em casa, coisa assim. Também, os dois lados têm muita tecnologia. A tecnologia é uma coisa boa, mas também individualiza a pessoa. Ele pode desenvolver seu próprio esfero, seu próprio mundo. E também a obra do inimigo é o mesmo nas duas Américas. Ele sempre trabalha incansavelmente para promover seu programa de ateísmo, de confusão dos gêneros, de egoísmo. Tudo isso fica no plano dele e vamos ver isso nos duas Américas. Então vamos pensar nos elementos dessas duas Américas. Temos mais divórcios. Desde o ano 1980,
o número, a frequência de divórcio multiplicou-se muitas vezes. Então, mais crianças estão crescendo sem pai em casa, e parece que isto também gerou mais abusos físicos, abusos sexuais contra crianças. Também vamos ver que é difícil medir isto quanto à questão de abuso, mas há todo um indício que este problema está crescendo. A tecnologia que começou com a televisão nos anos 50 passou rapidamente nos anos 80, 90, 1000 para a computação pessoal e outros aparelhos que estão promovendo individualismo, materialismo, imoralidade e ateísmo. E temos essa tendência dos pais mostrarem preferência para os filhos. Eu nunca tive isso quando era criança, mas eu vou lhe dar isso para vocês. Eu vejo essa tendência. No meu país, eu vejo aqui também uma certa preferência dos filhos. Isto vai e já gerou um grande egoísmo na parte das gerações mais jovens. Agora, só para me indenizar, antes de continuar muito mais, eu vou dizer que temos jovens em nosso meio, especialmente na conferência, mas em nossas igrejas que são joia. Né? Eu não estou falando deles. Estou falando deste grande grupo de jovens que já saiu das nossas igrejas. Então, irmãos, não levem nada a sério, tá? Ok? Ok. Ok, vamos ver as características dos jovens atuais. Perdi meu timer. O que aconteceu aqui? Ok. Vamos começar com os milênios. Aqueles que têm entre 20 e 35 anos. Tenho 3 filhos que são milênios. Então, está me ajudando a entender este grupo. E tem várias características positivas, favoráveis. Deixe-me só fazer uma lista aqui. Eles são honestos, ou pelo menos na maior parte do tempo. Eles querem ver pessoas tratando eles com honestidade. Eles preferem autenticidade muito acima de fingimento. Por exemplo, você pode modificar seu comportamento para poupar uma pessoa de vergonha, mas não falando coisas, né, que poderiam trazer vergonha. Mas eles vão falar francamente. Apesar das dores, apesar das mágoas, muitas vezes eles mostram uma honestidade que até dói. Eles são mais generosos com os necessitados. Olha, meu filho, segundo filho, de repente percebi que ele estava enviando dinheiro para uma criança de rua em outro país. Eu nem pensei nisso, né? Crescendo como criança, nem pensei. Mas eles têm acesso a muitas necessidades por causa da tecnologia. Então eles vão aproveitar para mostrar uma certa generosidade com os necessitados. São criativos, querem fazer uma diferença, é o alvo deles. Eles querem fazer coisas que dão um impacto na sociedade. Também, eles querem ouvir, né? Feedback. Eles querem ouvir como estou fazendo. Será que devo mudar alguma coisa? Eles nem sempre mudam, mas eles querem ouvir. Né? Eles querem esta resposta honesta, franca, para melhorar. Eles entendem bem a tecnologia, claro que vamos ver muitas evidências disto, e tem um problema com o iPhone, quem vai resolver isso, né, sozinho? Você leva para o seu filho, para consertar tudo. Também eles querem relacionamentos sinceros. Eu vejo neste elemento algo muito importante para aprender do nosso lado. Temos também de valorizar os relacionamentos que temos com eles. Agora, eu coloquei a palavra negativamente, acho que devo mudar para não favoravelmente. Temos certos hábitos que podemos observar nos milênios.
Em primeiro lugar, acho que a coisa mais destacada é o egoísmo. Alguns chamam o millennial de mimado, narcisista. Você já percebeu, né, que muitas músicas evangélicas acentuam tanto o eu. Eu quero. Por que não nós? Né? Por que não temos um elemento mais do corpo de Cristo nessas músicas que tratam de testemunhos? Acho que por causa do individualismo deles. Também são mais resistentes à autoridade, porque eles já presenciaram autoridade que não presta, que não deu certo. Então, na família, na sala de aula, no serviço e na igreja, eles podem ter mais resistência à autoridade. Eles não vão nos seguir simplesmente porque somos pastores. Temos de ganhar realmente o respeito. Também eles acham que sabem tudo. O que realmente eles sabem é onde achar todas as informações. Né? Mas acho que através de relacionamentos podemos comunicar que uma pessoa mais experiente pode também ser útil na vida deles. São viciados em mudança. Alguém já estimou nos Estados Unidos que o milênio típico vai ter 15 a 20 empregos diferentes através da sua vida de trabalho. 15 a 20. Nosso segundo filho, ele é um bom exemplo. Ele é um milênio perfeito. Ele ama o Senhor, graças a Deus ele está com a gente, né? Mas ele já trabalhou 1 ano, depois de ser casado, ele e sua esposa mudaram-se para o Rio para trabalhar 1 ano numa escola cristã. Depois daquele ano, eles saíram, procuraram outro emprego, foram para os Estados Unidos, para Alabama, onde ele trabalhou com uma firma que projetava e fazia, sabe, aquelas luzes de emergência, de viaturas e ambulâncias, coisas assim. Foi muito bom. Mas ele ficou 1 ano só e saiu, mesmo ficando em Alabama, para trabalhar para uma escola, fazendo IT. Agora, no 4º ano de casamento, ele se mudou para a Califórnia com a esposa e eles estão em outra situação lá. Ele vai trabalhar para Cisco, aquela firma, a partir da semana que vem, semana depois. Okay. 4 empregos em 4 anos, incrível. Eu não poderia fazer isso. Mas eles têm uma grande necessidade, um grande desejo, uma grande sede para variedade. E devemos lembrar esta coisa como um aspecto da vida deles. Será que é negativo? Não sei. Eu coloquei porque para mim é uma grande confusão ficar em dia com ele. Né? Onde ele está agora? O que ele está fazendo? Mas é realmente um aspecto da vida deles. Por fim, houve um levantamento, uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre esses millennials. E isto mostrou que 60% dos millennials estão esperando uma herança dos pais. Já temos, né, este problema de jovens morando no porão da casa, jogando videogame todo o tempo, coisa assim. É realmente típico nos Estados Unidos. Mas esperando uma herança. E 51% deles estão esperando que seus filhos cuidem deles na sua velhice. Incrível, né? Nos 2 lados eles estão lucrando. Vamos para a geração Z. Aqueles que são adolescentes atualmente ou mais jovens. A geração Z tem alguns hábitos diferentes, não tão diferentes. Acho que há muita sobreposição entre os 2 grupos, millennials e geração Z. Mas olha, eles são os corretos politicamente. E isto influencia tudo na vida deles.
Eles colocam muita ênfase na inclusividade e diversidade. E se você não é tão inclusivo como eles, você vai ser excluído. Eles não aguentam alguém que não abraça os mesmos valores. Eles colocam muita ênfase na ecologia, direitos de animais. Estou vendo agora outdoor, promovendo os direitos de animais. Eu não vejo o autor promovendo o direito do feto. Na posição desta geração, o aborto está bom. A questão homossexual, eu ouvi que recentemente, numa universidade cristã grande, o preleitor do culto da universidade ficou em pé para falar sobre os problemas de homossexualismo em nosso meio. E quando ele começou a falar, houve uma moça bem nos fundos que gritou: isso não importa. Acho que realmente é a tendência deste grupo. E achar que questões como homossexualismo, cada um para a sua. E graças a Deus esse preleitor disse: deixe-me mostrar por que isso importa. Também ênfase sobre energia renovável, aquecimento global. Uau. Faltam tolerância para outras perspectivas. Quem não segue a posição socialmente correta não tem direito de falar. Ele não recebe tolerância. Agora as universidades estão criando espaços seguros para aqueles que não querem ouvir o debate, não querem ouvir outras posições, porque eles sabem que sua posição está certa. E eles querem protestar publicamente. É realmente algo que está pegando. Este grupo vai mostrar mais e mais abertamente sua aversão para certas coisas, qualquer injustiça percebida. Eles gostam de usar as plataformas de racismo, feminismo, clima, coisas assim. Então, qual é o problema que nossas igrejas têm com esses grupos? Eu vou focar mais o milênio, mas é claro que isso vai também incluir os adolescentes, a geração Z. Uma porcentagem pequena, vamos notar algumas estatísticas aqui, uma porcentagem pequena desses jovens, 20% só nos Estados Unidos, acreditam que frequência de uma igreja é importante. Então 80% estão já dispensando com a ideia de frequência numa igreja. Quase 60% dos milênios que frequentam uma igreja como crianças, frequentaram uma igreja como crianças, já saíram. Quer dizer, eles não são mais encontrados na igreja. 60%. 35% dos jovens têm uma perspectiva anti-igreja. Eles acham que a igreja está prejudicando mais do que ajudando. Que há outros órgãos ou organizações que podem fazer bem mais do que a igreja em nossa sociedade para melhorar a situação. E nos Estados Unidos, porque eu não achei pesquisas aqui no Brasil sobre esses assuntos, mas nos Estados Unidos alguém estimou que somente 4% de millennials são crentes com fé que têm uma base bíblica. Uma grande maioria não segue os ensinos da Bíblia, não valoriza a ética cristã e fica longe das igrejas. Este é um problema. E eu quero gastar o tempo que sobra com algumas tentativas de oferecer ideias para retificar isso, ou para pelo menos amenizar esse problema em nosso meio, em nossas igrejas locais. Agora, não temos de sacrificar a ortodoxia. Não temos de sacrificar nosso amor para com o Senhor,
como o pastor Pedro destacou na aula, na hora passada. Mas devemos ouvir, pelo menos, o que eles estão dizendo. Eu consultei um artigo que achei escrito por um evangélico, o nome dele é Sam Eaton, e foi o Darrell Bock que entrevistou este rapaz num podcast. Darrell Bock, que convidamos para junho, e a discussão foi muito interessante. Várias vezes, nesta hora que eu ouvi, eu pensei, mas isso é errado. Mas eles não percebem que é errado. Então tive que voltar e pensar, será que é errado? Esta coisa cultural que estou promovendo. E gerou muito pensamento na minha parte. Então eu vou compartilhar isso com vocês em poucos minutos aqui. O nome do artigo do Sam Eaton, que logo vai se tornar um livro, é O que os millennials estão tentando nos dizer. E eu vou colocar, se não me engano, 3 áreas importantes: relacionamento, pregação e ministério em geral. E cada item eu vou subdividir em tópicos. Relacionamento vai ser realmente o primeiro, porque eu vejo este ponto aqui como um mais pesado. E aquele ponto que precisa de mais atenção em nossa parte. A sugestão seria: cultive relacionamentos com os jovens. O corpo de Cristo, olha, deve gerar uma rede extensiva de relacionamentos. Em Romanos, deixe-me colocar Romanos 12, porque esta passagem aqui, para mim, mostra 3 elementos na dinâmica da igreja, do corpo de Cristo, que devemos prestar atenção. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Eu vejo aquilo que Paulo está destacando aqui é a questão de diversidade. Temos um corpo de diversos membros diferentes. Nem todos têm a mesma função. Mas ele continua, depois de destacar diversidade, ele diz: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Este corpo de diversas pessoas, com diversas capacidades e dons, faz um só corpo. Diversidade, unidade. Mas ele continua. Então, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Mutualidade. Diversidade, unidade, mutualidade. 3 elementos que mostram os relacionamentos que existem em nosso corpo. Os millennials, claro que estão querendo ver mais mutualidade em nosso meio. A Bíblia está cheia, né? No Novo Testamento, quantas passagens que tratam daquela frase, uns com os outros, uns para os outros, né? Mutualidade. Então é demonstrada no corpo de Cristo e mostra que devemos prestar atenção aos nossos relacionamentos. Devemos procurar nos relacionarmos com os jovens, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também. Os jovens estão cruzando seu caminho, você deve conhecê-los. Eles querem ser conhecidos. E mesmo sendo velhinhos, eles vão aceitar uma oferta de relacionamento de nós. Jesus, no seu ministério, se relacionou com todo tipo de homem. Pescador, pecador, prostituta, publicano, zelote. Ele especialmente favoreceu as crianças e mostrou a importância de não ofender as crianças. Ele sabia bem que em muitos casos o passado dessas pessoas era pecaminoso, mas ele não os evitou, porque eles precisavam da palavra. Agora ele evitou os fariseus e escribas, pessoas religiosas,
porque eles não queriam ouvir a palavra. Eles já tiveram sua palavra paralela que não servia. Então vamos lembrar a necessidade de cultivar relacionamentos com os jovens. Eu vou continuar com essa ideia. Devemos usar os relacionamentos, aproveitar esses relacionamentos para discipular. Ou, como eles gostam de usar a palavra, mentorear. É a mesma coisa. Né? Pode dizer, vamos ter um mentoreamento, tá bom? Mas você está fazendo discipulado. Né? Tá bom. É um relacionamento que promove a palavra de Deus na vida daquela pessoa mais jovem na fé. E podemos aproveitar esses relacionamentos para fazer isso. Certos jovens têm uma aversão para a igreja, entrar na igreja. Mas pode discipular particularmente, individualmente, em outros lugares, para que a mente deste jovem abra para a verdade da palavra de Deus. E podemos falar francamente com eles. Eles querem, né, feedback. Olha, o feedback que vem pelo discipulado é essencial para o crescimento espiritual do jovem. Agora, esse jovem pode faltar esperança. A palavra de Deus dá esperança. Ele pode ser de uma família sem pai, né, divórcio, pode ser alvo de abuso, pode também sofrer de solidão, quem sabe, né? Mas a palavra dá esperança e devemos aproveitar a palavra de Deus para ajudar, mentorear, discipular esses jovens. O ideal é estabelecer um sistema de mentoreamento bíblico, onde os jovens são mentoreados por irmãos da igreja, irmãos mais experientes, posso dizer mais velhos, okay? Irmãos que podem então aprender a relacionar-se com os jovens. Assim você está criando o corpo, está gerando relacionamentos que devem existir na mutualidade do corpo de Cristo. Pregações eu vou tocar só um pouquinho aqui, mais tarde eu vou tratar mais profundamente, mas o jovem sabe onde ele pode encontrar pregadores super bons. YouTube. Eles são bem melhores que nós. Mas aquele pregador no YouTube, ele não sabe nada desse jovem. Se estamos mentoreando, discipulando, sabemos da vida desse jovem. Podemos pregar e fazer pregações mais pessoais por isto, que realmente vão ministrar para as necessidades na vida do jovem. Então, devemos pregar considerando a vida diária dele, né? E dos outros ouvintes, porque temos uma seleção enorme em nossas congregações. Mas devemos pregar, devemos oferecer aplicações, irmãos, que têm base bíblica. Eu dou aula, às vezes, não na homilética, mas na questão de exegese, preparo de sermões. Olha, você não deve simplesmente gastar todo o seu tempo na exegese, mesmo com grego, hebraico, e gramática, e estrutura, e fazendo seu esboço, colocando carne nos ossos. Você deve colocar aplicações. E as aplicações que têm base na Bíblia vão penetrar no coração. São poderosas essas aplicações. Fiquei tão desanimado quando eu era assistente de um professor, corrigindo, né, sermões dos alunos. E muitos que chegaram ao fim disseram simplesmente que o Senhor aplica esta palavra no seu coração. Olha, você está parando com 50% do trabalho feito. Você deve aplicar bem. E especialmente essas aplicações devem ter apoio bíblico legítimo, porque o jovem vai perceber isso. Mas quando tem apoio, vai penetrar. Esta aplicação vai penetrar no coração. As pregações têm que ter um aspecto pessoal e autêntico para alcançá-los.
E se você está mentoreando um jovem, você já sabe o que ele está passando. Então, você sabe aplicar melhor a palavra de Deus. Número 4, aproveite o desejo do jovem de sacrificar-se por algo que realmente faz uma diferença. Eu vou falar, um pouco mais franco aqui com os irmãos. O jovem de hoje, ele quer fazer parte de algo que vai influenciar outras vidas. Ele quer ter um impacto. Mas a nossa tendência, vendo aquele jovem, é dizer, pode então participar do ministério de música. Né? Não nos instrumentos de mais volume, mas pode participar cantando, coisa assim. Ou pode me ajudar com o informativo. Você sabe usar computador, então pode me fazer aquele informativo bonito para distribuir domingo de manhã. Ou você pode ajudar com o site da igreja, que o site precisa revisar. Eles querem trabalhar onde seu trabalho vai valer. E acho que estamos perdendo jovens, porque colocamos eles naquele nível de não tão importante ainda, então vamos lidar esses pequenos ossos de cachorro, e você pode fazer isto para se provar. Mas olha, temos evangelismo, temos obras sociais, o jovem pode participar disso, ele deve participar disso. Porque assim ele vai fazer uma diferença, ele vai sentir isso. Então vamos aproveitar os jovens em nosso meio para evangelizar jovens. Eles entendem a mentalidade do jovem. Vamos envolvê-los assim. Vamos envolvê-los para ajudar com aquele ministério para crianças da rua. Se não tem, então possivelmente você deve ter. Bom, nem sei se tem crianças de rua em Salto. Provavelmente tem, né? Deve ter. Mas abra ministérios que vão aproveitar o desejo de ser significante. Acho que eles vão nos surpreender e impactar vidas. O que realmente importa, então, o evangelismo, discipulado, ministérios aos pobres, sem teto, até os drogados, recuperação. São ministérios complicados, mas eles vão se envolver. A Casa Aba pode usar sempre mais voluntários. Devemos lembrar que eles querem se sacrificar. Também devemos evitar que nossas igrejas se tornem cheias de panelinhas. Grupos exclusivos. Por quê? Porque eles são inclusivistas. Eles acham que o corpo de Cristo é um corpo só, um corpo que tem expressões de relacionamento mutuais. E assim, acho que devemos notar se realmente nossa igreja está feita de grupos de homens velhos, grupos de mulheres, senhoras velhas, ou se estamos realmente misturando esses grupos conscientemente, em nossos ministérios para gerar relacionamentos mais significativos. Inclua os não casados. Esta questão é meio difícil. O jovem de hoje respeita os esforços da igreja de aplicar inclusividade no seu meio. Eu não estou dizendo que você deve colocar aquela divorciada como seu pregador. Pode dar um riso, por favor. Mas devemos lembrar que em nosso meio não só temos famílias. Temos jovens solteiros. Temos celibatos. Agora, com o problema homossexual, acho que vamos ter mais celibatos. Para evitar pecado, homens e mulheres vão ficar celibatos.
Temos, claro, os não casados, mas também pessoas que sofreram divórcios. Temos irmãs que trabalham, né? Quase todas as mulheres em certas igrejas estão trabalhando. Então devemos montar ministérios que podem usar todas essas pessoas de uma maneira, ao invés de eliminar. E os eventos, né, retiro de casal, será que esta ideia de retiro de casal vai sobreviver a essa geração? Porque não é inclusivo. Você vai eliminar todos que não são casados. Né? Devemos ser sensíveis a isso. Mostra a importância dos grupos que não são simplesmente famílias na sua igreja. E que têm importância no avanço do reino. Seja transparente com as finanças da igreja. Essa geração, ela vai nos cobrar. Por causa desta tendência de honestidade, de ser franco, de que autenticidade, eles não vão simplesmente confiar na liderança da igreja para, né, esconder todos os dados financeiros da igreja e tudo está bem. Eles querem saber. Eu não estou dizendo que se eles souberem, eles vão contribuir muito. Acho que isso não vai acontecer. Porém, acho que é realmente um passo necessário de publicar. Podemos colocar no site até nossas informações de ofertas, de gastos, para mostrar que não temos dívidas, porque isto para eles é fatal. Muitos deles têm dívidas. Dívida de universidade, dívida de cartão de crédito. Eles não querem, então, correr para a igreja para ajuda quando a igreja tem dívida. Seja transparente. E ele quer saber que as prioridades dos gastos são bíblicas. Que a igreja está seguindo um plano econômico bom. Que a igreja não simplesmente está tentando multiplicar o espaço do seu prédio, sem se preocupar com a comunidade. A igreja que se serve, logo vai cair do interesse deles. Pregações. Vamos pensar neste assunto por um pouquinho. Devemos escolher bem nossas batalhas. Okay? Evite as discussões sobre aquecimento global, tá? Porque isso não vai realmente promover um espírito de harmonia entre você e os jovens. Ecologia é melhor evitar, né? Espera um pouquinho, espera a maturidade deles para abordar esses assuntos que não são tão centrais em nossos ministérios. Mas devemos abordar as questões controversas, porque ninguém está abordando questões como homossexualismo ou gênero, questões de sexo antes do casamento, aborto. Ninguém está falando com eles da perspectiva da igreja. Eles estão ouvindo a sociedade falar. Nós devemos abordar esses assuntos para ser honestos com eles. E devemos mostrar claramente como nossas vidas devem ser diferentes da cultura. Sabe, essa geração de millennials, eles gostam várias coisas da cultura lá fora, da cultura imunda. Eles acham que há muita coisa boa nisso. Então devemos, pouco a pouco, abrir os olhos para as coisas que estão ofendendo o Senhor em nossas culturas. E use a Bíblia, não o regulamento interno da igreja. Use a Bíblia. Faça do Evangelho o centro do nosso ministério. O Evangelho, é claro que devemos pregar todo o desígnio de Deus em nossas pregações, mas devemos evitar a perda de tempo com questões especulativas, com teologia profunda,
vamos focar realmente nas questões que podem ser espalhadas e compartilhadas com um mundo que precisa de esperança. O jovem vai responder. O jovem crente entende e apoia a mensagem do Evangelho e os aspectos práticos dele. Evangelismo, ajuda aos pobres. A literatura dele está cheia desses ênfases hoje em dia. As mães solteiras, crianças de rua, etc. Ok, o alvo em nossos ministérios, nossas pregações, é que o Senhor seja glorificado. E, sabe, o milênio ele tem um pouco de problema lembrando disso, porque ele gosta de se elevar em muitos casos. Eu acho que todos nós temos essa tendência, né? O egoísmo é já embutido, mas por algum motivo o milênio tem um pouco mais proximidade a esse problema. Ele vai exagerar sua importância, até nesse artigo que eu estava estudando por Sam Eaton. Ele coloca tudo como se a igreja deve responder, né, respondendo a cada dificuldade que ele percebe, para que o milênio seja privilegiado. Claro que há uma maneira de aproximar do jovem melhor, mas claro que não vamos exaltar o jovem, vamos exaltar o Senhor. Ok, quanto ao ministério, minha última área, eu vejo que o jovem deve ser ouvido. Estamos várias vezes nos reunindo com nossos líderes, sem qualquer feedback, né, de outras gerações dentro da igreja. E o jovem valoriza a oportunidade de ter um certo input. Você já percebeu, né, que eles vivem pelos blogs. E o blog é simplesmente uma maneira de colocar seu comentário. Eles querem fazer isso. Eles querem participar. Não que vamos mudar a igreja por causa disso, mas devemos, pelo menos, aproveitar a criatividade deles e o desejo de participar. E devemos prestar atenção à nossa missão maior. Não é de construir um prédio cada vez maior, não é de ter mais e mais elementos de luxo em nossas igrejas, bancos melhores, ar-condicionado. Devemos ajudar a comunidade. Eles querem isso. E nós devemos também. Nós devemos valorizar nossa missão maior. Quais são os alvos da igreja? Eles vão querer saber. São alvos que vão ajudar os necessitados ou somente a sobrevivência da igreja? Ele não quer fazer parte de uma igreja que promova mais seu próprio ministério do que as necessidades de outros. E se a igreja não tem ministérios, podemos sempre considerar ministérios para nosso próprio bairro, abrindo ministérios, participando desses ministérios ao lado dos jovens. Não se desanime com o desejo do jovem de ter variedade. Depois de trabalhar com o jovem por muito tempo, pode chegar o dia quando ele disser, olha, eu quero conhecer outras igrejas. Você não pode ficar duro com ele. É a tendência dele. Mas ao mesmo tempo, se sua igreja é conhecida como uma igreja que realmente tem ministérios que valem, sabe que há jovens de outras igrejas que estão procurando uma nova igreja. Eles podem acabar na sua igreja. 3 coisas que devemos lembrar, que a cultura, quando você mistura culturas, você vai ter uma confusão. Mas esta confusão pode ser amenizada pela flexibilidade em nossa parte, pela adaptação que mostrarmos. E devemos lembrar que o jovem tem capacidade. Devemos valorizar os jovens em nosso meio. Essas tensões, desafios podem nos melhorar como servos de Cristo, como igrejas locais.
como o pastor Dorival disse, ame os velhos, trabalhe com os jovens.